Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. O Zoom demorou bastante hoje para gravar a aula, esse primeiro pedaço, por isso a demora aí do retorno. Mas vamos seguir. Muito bem, então estamos dissecando aqui o artigo 18 do CDC. Então vamos seguir nessa análise, né? Então estava falando para vocês que a palavra lá, quantidade, né, que aparece no caput do artigo 18 está inadequada, né? Não deve ser lida, que não deve ser considerada, porque tem um artigo que trata disso especificamente, que é o artigo 19, como veremos na sequência, né? E deve-se respeitar as variações inerentes aí a cada produto, né, em relação à análise, né, se vai ocorrer ou não o vício. Aí outra observação, porque no caput, né, do artigo 18, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente rever, tem aqui, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Então, fica a dúvida sobre quais são os produtos ou o que é um produto impróprio para o consumo, né? E aí a gente vai começar agora a analisar os parágrafos. E aqui eu faço uma análise totalmente fora da ordem, né, de número lá, né, dos parágrafos. Então a gente vai analisando aqui de acordo com cada assunto que for aparecendo, né? Professor, Uma análise meio imprópria aqui dos parágrafos. Oi. eu não peguei exatamente a ideia da palavra que está errada no 18. Quantidade. Porque seria qualidade, né? É só qualidade, porque está lá qualidade ou quantidade. Não, quantidade só o artigo 19. O artigo 18 não trata do vício de quantidade, como a gente vai ver Certo, aqui, né? certo, entendi. Porque quando fala assim de produto impróprio, questão de qualidade, né? Produto que diminui o valor, questão de qualidade. Aí quantidade vão ser outras questões que a gente vai ver. Então, a discussão aqui fica em torno disso, né? Dissecando lá o caput, aparece então produtos que são impróprios para o consumo ou que diminuem o seu valor. Então, o que seria, né, na visão aí do direito do consumidor, um produto impróprio para o consumo? A resposta vai estar no parágrafo 6º desse mesmo artigo 18. Então, vamos ver aí quais são as situações, né, que foram colocadas pelo legislador que levam à consideração de um produto impróprio para o uso ou para o consumo e para o consumo. Então, aí no inciso 1º, né, são impróprios para uso e consumo, parágrafo 6º. Inciso 1, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. 2, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. E 3, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados aos fins a que se destinam, ao fim a que se destinam. Vamos detalhar um pouquinho mais isso, né? Então, aí, trazendo uns exemplos ilustrativos de cada hipótese dessas do parágrafo 6º. Então, produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, essa é uma questão que a gente consegue, ou pelo menos achamos, né, que conseguimos visualizar de uma maneira bem clara. Muitas vezes não é tão claro assim. Então, veja, tem dois exemplos aí, né? Tem um produto aí à esquerda de vocês, que está com a validade setembro de 2018, né? 9/2018, 9/18. Logicamente, né, que em 2021 esse produto já não está próprio para o consumo, porque o seu prazo de validade já se expirou, né? Já vai fazendo aí quase 3 anos. Mas veja, esse aí ficou relativamente fácil, né? Está num local que é fácil de ser visto, né? Só virar lá o rótulo, né? Vira para a parte do verso, consegue ver tranquilamente. Mas esse outro da direita aí já não é tão simples assim, que é o de uma caixa de creme de leite. No exemplo de cima, né, na caixinha de cima, está como se fosse assim, 22 de setembro de 2020, 22/9, né, de 2020. Estaria vencido, né, também. Mas veja que foi feita uma maquiagem aí, isso não é tão incomum não de acontecer, viu? Então aí a data realmente, né, que estaria ali corretamente, né, impressa de fábrica, é a de baixo, que está lá 22 de maio de 2020.
Então, veja, pode acontecer isso também. Nos dois casos, vai ter aí o vício, né, configurado, porque das duas formas estaria vencido. Mas esse é um artifício, né, que alguns empresários usam, claro, mal intencionados, para, né, dar um up aí, né, dar uma postergação, né, passar para que, né, ele possa passar mais tempo podendo vender aquele produto, mesmo depois de vencido, né? Mas a gente sabe que essa não é uma prática só, né, das empresas privadas, né? Teve agora o caso, né, no final do ano passado, dos testes de Covid que estavam lá guardados num caminhão, né, no aeroporto, salvo engano, em Guarulhos, né, que eram do Ministério da Saúde e não foram entregues, estavam prestes a vencer, e aí a Anvisa foi lá e deu uma estendida no prazo, né, que vai até agora o final de abril. E nem isso bastou, porque continuam lá vários testes ainda sem ser entregues, então a gente continua sem testar a população, e os testes que já tinham vencido em dezembro tiveram prazo estendido para abril e vão vencer de novo, e agora o que é que vão fazer ninguém sabe, ninguém está falando nem do assunto. Então não é só, né, a esfera privada, né, também isso acontece na esfera pública, né, e aí temos que estar atentos a isso. Então o produto vencido, né, produto que está com prazo de validade já expirado, já configura então o vício, né? E aí se ao consumo aí tem essa distinção, né? Se você comprou só esse produto, mas não consumiu, exemplo, esse creme de leite aí, comprou ele vencido e não consumiu, vício. Mas se você consumiu, ingeriu, aí vai afetar a pessoa, aí já é fato, né? Vai haver essa distinção e vocês vão ver isso muito na análise de casos, né? Como se distingue o que é o vício e o que é o fato aqui na situação específica de um produto com prazo de validade já expirado, certo? Então, produto vencido é impróprio para o consumo. Não tem aquela história de, pode usar por mais 6 meses. Se tiver na geladeira, pode ficar usando. Se você fizer isso, está agindo por sua conta e risco. Aí pode haver a culpa exclusiva do consumidor. Né? Inclusive, pode até, né, sair aí do âmbito da responsabilização. Vai trazer até a possibilidade de isenção da responsabilidade do fornecedor, que aí você está assumindo o risco, né, de consumir aquele produto mesmo sabendo que está vencido, já passou da validade, né? O segundo caso são os produtos deteriorados, alterados, são várias situações, né? Deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Estou sempre colocando exemplos light, né, figurinhas leves, então está só aí o pão mofado, né, que seria também próprio, e do lado direito a TV, que está com uma imagem bem, né, desfocada, aí tá umas cores estranhas, então está longe de ser o colorido que a gente acha, né, que deve aparecer na imagem. Então, seria o caso aí de outro produto impróprio para o consumo, né? São situações que levam a circunstâncias, né, de produtos impróprios para o consumo. E no terceiro não tem exemplos, assim, figuras, né, para colocar, porque a gente vai ver que isso é uma cláusula de abertura, né? Porque no primeiro e no segundo tem as situações bem delimitadas, e no terceiro abre-se para outras possibilidades. Então tá aí, os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Então aí é uma cláusula de abertura para que qualquer outro problema que torne o produto inadequado ao consumo seja considerado vício de qualidade. Então, nada impede que outros problemas que eventualmente surjam e que transformem esse produto em impróprio para o consumo, né, ou com uso inadequado, né, também impossível de ser inviabilizado, de ser utilizado, também entre nessa situação do inciso terceiro e também se configure como um caso de vício de qualidade, certo? Então, são essas situações que configuram o que podemos aqui considerar como produtos impróprios para o uso e para o consumo, certo? Dando sequência aqui, agora, né, a gente vai ver as situações, as possibilidades, né, que nós consumidores podemos ter, né, para solucionar esses problemas. Então, aconteceu algum desses problemas que a gente viu agora, o que fazer? Né? Quais são as soluções possíveis? Então, as opções para a resolução do vício de qualidade. Essas opções estão previstas no parágrafo 1º do artigo 18. Então, vamos ver aí o parágrafo 1º, vou fazer a leitura dele, né, na íntegra, e depois vamos seguir dissecando, né, ponto a ponto,
desse parágrafo e dos seus incisos. Então, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E 3. O abatimento proporcional do preço. Então, são 3 soluções possíveis que nós podemos utilizar, podemos lançar a mão para termos a resolução desse problema. Tá? Não pode se usar as 3, a gente vai ver, né, que não dá para usar as 3 ao mesmo tempo. Tem que se escolher uma delas, mas essa escolha é do consumidor, certo? Não é o juiz que deve fazer, não é o fornecedor que deve impor. A última palavra é do consumidor, tá bem claro aí. Pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Então, a escolha é do consumidor. Não é o juiz que vai escolher lá no processo, né? Não é o conciliador na eventual audiência de conciliação, não é o fornecedor que vai impor a solução, é o consumidor que vai escolher dentro das possibilidades aí de cada situação. Tá? Vamos ver como é que isso vai se configurar passo a passo. Né? Vamos dissecar, então, o parágrafo primeiro. Então, observações importantes aqui. Primeiramente, né, vamos falar do caput desse parágrafo primeiro, que tem uma regrinha que é interessante, porque a gente está falando o tempo todo aqui de direito do consumidor, mas agora vai aparecer um raro caso de direito do fornecedor. Né? Então, tá aí. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, esse prazo é um prazo destinado ao fornecedor, certo? Então, o prazo máximo de resolução do vício em 30 dias é um direito do fornecedor. As opções dos incisos só serão usadas após decorrido esse prazo. Então, vejam só algo que é muito importante a ser destacado, porque no senso comum, né, os consumidores em geral pensam que o seu problema, né, uma vez apareceu ali, uma vez configurado, tem que ser resolvido na hora, né, o mais rápido possível. E não é bem assim, porque o Código do Consumidor dá um prazo para que o fornecedor resolva, né, esse problema, para que ele faça o saneamento do vício. E esse prazo é de 30 dias, prazo máximo. Se está falando em prazo máximo, então pode ser resolvido antes. Claro, pode ser imediato também, evidentemente que sim. Mas o fornecedor tem direito a resolver esse problema em até 30 dias. Se ele não consegue dar a resposta na hora, ele está no direito dele, certo? Então, o fato de não poder resolver, o fornecedor não poder resolver o vício no prazo imediato ou dentro, né, desse prazo aí dos 30 dias, não vai configurar por si só dano ou vício. No nosso caso aqui, só se extrapolar desse prazo. Então, o fornecedor tem um direito aqui, que é o de resolver esse problema em até 30 dias, certo? Então, é um caso raro, né, que vai aparecer aqui, mas existe, de direito do fornecedor. Isso na autorizada do produto, não só, porque quando se fala em fornecedor é de maneira ampla. Pode ser o fabricante, pode ser o distribuidor, pode ser a assistência técnica, né, a famosa autorizada, e pode ser o comerciante, aquele que te vendeu o produto. Tá? Agora, uma coisa importante, né? Porque algumas vezes esses prazos, esse prazo de 30 dias, ele pode ser usado mais de uma vez, mas vai usar cada vez 30 dias? Não, veja só. Vamos supor, exemplo, né? Você consumidora, comprou um celular, comprou um smartphone, e alguns dias depois, esse smartphone apresentou um problema. A touchscreen, né, a telazinha que você mexe lá com o dedinho, não estava funcionando. E aí você manda para a assistência técnica e aí então eles teriam uns 30 dias para resolver o problema. Em 14 dias, eles resolveram e te devolveram o celular, funcionando, né, a telinha e tudo mais. Bom, 2 dias depois, de novo, se repete o problema. E aí? Volta a contar o prazo dos 30 dias? Não, porque ele já usou 14. É o mesmo problema, então ele só vai ter mais 16 dias para resolver o problema. É um problema recorrente. Então aí não vai dar para usar novo prazo de 30 dias. Aqueles 14 que já tinham corrido vão ser contados, vão ser mantidos. E aí ele vai ter só mais 16 para resolver o problema.
né? Agora, isso aí, claro que eu estou falando que não é um entendimento meu, é da doutrina em geral, tá? Agora, se o problema for diferente, supondo, no primeiro caso, né, que eu falei agora, foi na tela, né, na touchscreen. Recebeu então de volta, tudo certo, funcionando, só que daqui a pouco o problema apareceu na bateria do celular, né? Estava viciada e descarregava rapidamente e tudo mais. Aí já é outro problema. Aí o prazo de 30 dias volta a contar do zero, sendo outro problema. Entenderam? Então, se for o mesmo problema recorrente, o prazo de 30 dias não é interrompido, ele é suspenso, né? É, e aí volta a ser contado daquela data em que o problema supostamente tinha sido resolvido. Mas se é um novo problema, então é um novo prazo de 30 dias para resolver esse novo problema, certo? E aí estou falando de algo que é uma via crucis, né, para nós consumidores. Porque se esses problemas são recorrentes, então o ideal seria logo trocar por outro, né? Mas nem sempre existe logo de cara essa possibilidade por conta desse prazo. Nesse caso, o consumidor perde, caso a peça seja trocada, a peça que foi trocada só tem 15 dias de garantia. Não, aí tem outras opções, porque como a gente viu agora, né, antes do intervalo, o prazo de garantia não impede que você continue buscando a reparação do dano, né, pelo vício sofrido. Então, está mantido, né? É possível ter vício mesmo depois da garantia, né? É possível sim resolver o problema. Aí o consumidor não vai perder, certo? Outra observação agora, né, falando porque o prazo é de 30 dias, né, no máximo, só que o parágrafo 2º, ele abre a possibilidade de que esse prazo seja negociado. E aí ele pode ser estendido para até 180 dias, ou pode ser reduzido para até 7 no máximo. Então, o parágrafo 2º abre uma exceção à regra dos 30 dias. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Aí uma dica para nós consumidores, né? Não vai fazer muito sentido você ampliar um prazo de 30 dias, que já é grande, né? Já é um prazo longo, para 180. Né? Então, o ideal aqui é que você aceite essa convenção se for para o prazo ser reduzido, não para ser ampliado, né? Mas aí depende muito de cada situação, depende de possíveis benefícios que possam vir, enfim, né? Vai valer também a análise de cada caso, mas numa análise fria e calculista, né, não seria interessante para o consumidor, né, aceitar uma ampliação de prazo dessa de 180 dias para que o fornecedor dê lá a resposta, né? Se fosse para reduzir, aí sim seria melhor para a gente, mas para ampliar não é muito interessante, não. Mas existe a possibilidade aí, que fique bem claro, né, que está no parágrafo 2º. O parágrafo 3º abre a possibilidade de que o prazo de 30 dias também seja desconsiderado, tendo que haver a solução imediata do problema. Como eu falei, a regra é 30 dias, né? Só que pode ter, como a gente viu agora, o parágrafo 2º pode ter menos prazo ou mais prazo, pode ir de 7 a 180 dias. E o parágrafo 3º abre a possibilidade de que não tenha prazo, de que a resolução tenha que ser imediata. Como é que vai funcionar nesse caso? Vamos ver, então, o parágrafo 3º do artigo 18. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor, ou se tratar de produto essencial. Então, são 3 situações que podem aparecer aqui, né? Que levam a essa necessidade da solução imediata, desconsiderando o prazo de 30 dias. Aí o fornecedor tem que resolver logo, né? O mais rápido possível, imediatamente. Então, seria o quê? Quando a substituição das partes viciadas compromete a qualidade ou características do produto, ou seja, é inviável trocar partes do produto porque ele não tem mais como ser aproveitado, né? Quando aquilo lhe diminui o valor, né, e é uma diminuição realmente substancial, então não faz sentido manter aquele produto, né, porque ele não tem mais valor de mercado. E aí a terceira situação, que é bem aberta, né, ou se tratar de produto essencial. Aí vem a discussão, o que é essencial, né? Agora, na pandemia, isso aí está aparecendo em relação às atividades, né?
o que é atividade essencial e o que não é. E aqui a gente está falando de algo mais específico. O que é um produto essencial e o que não é. Que é algo também subjetivo, né? Para um digital influencer, ter um celular é essencial. Para uma pessoa que usa o celular uma vez por dia só para dar um oi, uma mensagem de oi, tchau, pode não ser, né? Para quem, né, tem lá as possibilidades, né, de ficar em casa e de poder, agora durante a pandemia, cozinhar, né, sua própria comida, ter um fogão é essencial. Para outras pessoas que moram, né, passam o dia todo fora de casa, só chegam em casa para dormir, usam a casa como dormitório, o fogão pode não ser essencial. Então, o que é realmente essencial? Fica a dúvida. Vamos ver se existe alguma indicação, né, que possa resolver essa nossa dúvida. Se já há alguma lei, né, se o próprio CDC trata disso. Vamos ver aí, então, na sequência, o que seria, né, o produto essencial, como podemos resolver essa dúvida. Exato. O Lucas está dizendo aqui, o essencial é relativo. Perfeito. Né? Varia muito. Então, veja, o que é um produto essencial? Recentemente, né, nem tão recentemente assim, já faz algum tempo que a Dilma saiu, mas durante o primeiro mandato da Dilma Rousseff, né, lá entre 2011 e 2014, houve a tentativa de se legislar, especificando quais seriam os produtos essenciais. Esse projeto de lei nem chegou à Câmara, né? Ele foi discutido ali dentro da Secretaria de Direitos do Consumidor, né, a nível do Ministério da Justiça, mas não chegou à apreciação, não chegou a ser levado, né, ao Congresso como um projeto de lei. Então, ficou só na teoria, né? Então, que produtos seriam esses na ideia lá do governo Dilma e né, no entender dos seus secretários, especialmente secretários voltados aí para o direito do consumidor? Seriam medicamentos, máquina de lavar, geladeira, fogão, televisão e aparelho de celular. Porém, como eu disse, né, tal regulamentação nunca foi efetivamente realizada, porque isso nem chegou a virar projeto de lei, nem chegou a ir para o Congresso. O que aconteceu daí? Foram orientações que a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, a Senacom, passou para os PROCONs. E ali por volta de 2012, 2013, alguns PROCONs de estados, né, dos estados, adotaram esse entendimento de que esses produtos seriam essenciais. Mas, aos poucos, como não tinha lei, né, que regulamentasse, os PROCONs foram abandonando isso, né? O último que resistiu até recentemente, acho que 2018, 2019, foi o PROCON do Espírito Santo. Era o único no Brasil que ainda tratava dessa maneira, né, os produtos essenciais. Mas depois, diante da inexistência de lei, então, também o PROCON do Espírito Santo decidiu não continuar sendo o exército de um homem só, e aí também desistiu né, da luta. Né? Só que a luta ainda permanece, porque depois, né, muito tempo depois, foi enviado para o Congresso um projeto de lei, né, que é o que está hoje tramitando lá. Tramitando não, está parado, né, na verdade. Então, atualmente, né, já no governo Temer, né, foi mandado para o Congresso um projeto de lei, né, que está no Senado, né, o PLS 194. Então, o projeto de lei do Senado, 194, ele trata de uma maneira mais ampla o que seria o produto essencial. Então, não resolveria muito o nosso problema, não, por enquanto. Né? Então, neste projeto, o produto essencial deverá ser aquele indispensável à subsistência do indivíduo em condições de higiene, alimentação, vestuário, habitação, segurança e saúde. Mas não indica quais seriam os produtos. Continua sendo relativo, né? Não só dá indicativos, mas não aponta quais são os produtos essenciais. Qual é a situação desse projeto hoje? O projeto de lei segue em tramitação no Senado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Né? E desde o dia 22 de fevereiro está à espera da designação de um novo relator, né? Porque houve mudança lá na composição das comissões e o senador que estava à frente da relatoria saiu da comissão. Então, preciso agora nomear um novo relator. E esse projeto está parado desde março do ano passado, em virtude da pandemia de Covid-19. Né? Vocês estão ligados aí nas atividades do Congresso, né? Sabem que o Senado, a Câmara só estão julgando, só estão
legislando sobre temas que são essenciais. A eles, em primeiro lugar, claro, né? Porque vale muito mais o que eles querem do que o povo quer, e temas de interesse do governo, interesse público também, de alto interesse, aí eles estão legislando. Mas o orçamento que é de alto interesse, né, está terminando abril, até agora nada. Né? Então, a gente está com um país com 4 meses, né, sem orçamento. Imagina a desorganização que está isso. Né? Então, essa é a situação do Brasil atual. E aí, claro, com relação a esse projeto de lei, que não é tão essencial assim, apesar de tratar de produto essencial, mas não é tão essencial para os, né, objetivos do Congresso Nacional, então está lá parado e sem previsão de andamento. Né? Bom, aí outra observação importante, né? Opções para o consumidor e somente para a pessoa consumidora, né? Que é o que a gente está vendo aí no parágrafo 1º. Então, essas opções, né, do CDC, do vício, né, para resolver o vício de qualidade, elas são escolha apenas do consumidor. Então, o consumidor exige de maneira alternativa e a sua escolha. Aí, claro, como eu falei agora há pouco, as opções, os 3 incisos, não vão aparecer juntos. Né? O consumidor não pode pedir tudo ao mesmo tempo. Ele tem que escolher uma daquelas possibilidades. Né? Agora, vamos ver, então, com mais detalhes, essas possibilidades, como é que elas se configuram. Né? Então, aí, de novo, né, as opções são alternativas e não cumulativas, então o consumidor tem que escolher uma das 3. A primeira, substituir o produto por outro igual, exatamente igual. Né? Restituição da quantia paga atualizada, né, se demora ali para haver essa restituição, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, que seriam aí resolvidas na justiça, e o abatimento proporcional do preço. Veja que as 3 opções, elas são voltadas para uma resolução fora do judiciário, extrajudicial, entre consumidor e fornecedor. Mas isso não impede que, se isso aí não for obedecido por parte do fornecedor, de que realmente se judicialize a situação, a questão. Justamente por isso que tem aí o finalzinho, né, do inciso 2 que coloca, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E não é só aí, no inciso 2. As hipóteses do inciso 1 e do 3 também podem levar à judicialização, logicamente. Basta que o fornecedor não adira a essas opções. Basta que o fornecedor não concorde, né, com a opção ali dada pelo consumidor. A troca por outro, pagando a diferença, caso seja necessário, é o 3, como a gente vai ver. Né? Então, vamos dissecar um pouquinho mais isso, né? Essas opções. Então, falando do inciso 1. Segundo Risato Nunes, o inciso 1 afirmou menos do que deveria, quando coloca ali, mesma espécie. A leitura deve ser feita levando em conta que o outro produto deve ser exatamente igual ao anterior, sendo da mesma marca, modelo e espécie. Estava falando agora há pouco aqui antes do intervalo, né? Do iPhone 12. Então, é o iPhone 12 da Apple, tá pronto. Se deu problema com aquele celular, tem que ser outro exatamente igual. Né? Então, mesma marca, mesmo modelo, mesma espécie. Essa é a opção do inciso 1. É trocar aquele produto por outro exatamente igual, claro, sem o vício. Né? A diferença vai ser essa. Em perfeitas condições de uso. Então, é outro igualzinho. Mas a questão é, e se não houver outro produto igual? Exatamente igual. Então, é o iPhone 12, mas, por exemplo, saiu de linha, entrou o iPhone 13, que eu inventei, né? Ou então, né, ele acabou o estoque, está esperando chegar mais, né, celulares. E aí, como fazer, né, para resolver o problema? Vai esperar lançar um novo modelo? Vai esperar chegar um novo estoque? Como resolver isso? Né? Porque o inciso 1 não dá essa solução. Né? Ele dá a solução só para trocar um produto por outro exatamente igual, idêntico, sem o vício. Né? Mas se isso não for possível, o que fazer? Aí vem o parágrafo 4º do mesmo artigo 18, que vai dar a resposta. Então, se não houver outro produto igual ao viciado da mesma marca, modelo e espécie. O parágrafo 4º dá a resposta. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3
do parágrafo 1º deste artigo. Então, aí, de novo, né, a pergunta agora que Danilo e Mariana fizeram, da troca, né, por outro, tal. Então, é essa possibilidade. Então, se não houver outro produto igualzinho, idêntico, você pode trocar por outro, de outra marca, de outro modelo, sendo da mesma marca, por exemplo. E aí, o que é que vai acontecer? Geralmente, vai haver diferença de preço, para mais ou para menos, né? Então, se é lá o iPhone 12, eu não sei qual é o valor, vou chutar aqui, sei lá, R$ 6.000. Pode ser mais, pode ser menos. Então, o iPhone 12, R$ 6.000. Mas não tem, né? Deu problema, está viciado, você volta lá na loja, não tem, né? Não tem aquele mesmo. 10.000, ó. Chutei por baixo, né? 10.000, então 10.000, usando o exemplo. Então, 10.000. Então, deu problema, está viciado, você volta na loja e quer aquele, né? Que é outro produto igualzinho, escolheu o inciso 1 do parágrafo 1º. E aí, o atendente vai te dizer, olha, não tem mais. Acabou o estoque, não tem mais. Estamos esperando um novo lote chegar. Ou saiu de linha. Agora só vai chegar o iPhone 13, né? E aí, usando o caso aí que vocês falaram, né? 10.000 é o valor do 12. Então, vamos chutar para cima agora. O 13 vai vir por R$ 20.000, né? Meu exemplo que eu estou inventando. Então, chega o iPhone 13, né? E aí você vai poder trocar por outro, né? Aí, geralmente, na própria loja lá da Apple, não dá outra opção de outra marca, então vai ter que ser esse aí mesmo. E aí você vai ter que pagar a diferença, né? Você pagou 10.000 pelo 12, vai ter que pagar 20.000 pelo 13, vai ter que desembolsar mais R$ 10.000, se for optar por isso aí, né? Por essa opção do outro modelo, né? Outra espécie. Se você compra lá na loja... Professor, Oi. no meu caso, o meu problema foi com a geladeira. E quando eu fiz, eu já tinha passado pela assistência técnica algumas vezes, não resolveram, enfim, aí resolveram trocar o produto. Só que quando eles resolveram trocar, não tinha mais, eles tinham dado uma parada na produção do produto que era igual à minha geladeira. Então não estavam produzindo mais aquela geladeira. Então eles me ofereceram uma melhor e mais cara, no entanto eu não paguei nada de diferença. Que Não bom, me cobraram nada por isso. que bom que eles deram a opção de não pagar nada mais, né? Mas nem sempre acontece isso, né? Nem sempre acontece. Eles estão no direito, né? Como está aí o que a gente está vendo, parágrafo 4º, eles poderiam ter te oferecido a geladeira e dizer, olha, agora você vai pagar a diferença. Mas aí certamente aconteceram outros fatores que fizeram com que eles dessem essa solução melhor, inclusive, né? Do que aqui está previsto no código. Entendi. Eu pensei que era tipo assim, se não tivesse mais aquele produto, eles que tinham a obrigação de oferecer um melhor. Não necessariamente, né? Eles podem oferecer aquele que está disponível. Então, por exemplo, falando usando, né, como gancho o seu exemplo da geladeira, então vamos supor, não sei, né? Mas eu vou inventar aqui, né, com base no seu exemplo, no seu caso. Você comprou uma geladeira, vamos supor que é uma Brastemp, e ela custava lá, sei lá, R$ 4.000, uma duplex, né? E aí você teve um problema com a geladeira e tal, e aí vai lá na loja, não tem mais aquela duplex, né? Não tem aquele modelo da Brastemp, vai ter, por exemplo, a Electrolux, que é, vamos chutando, estou inventando, R$ 3.500. Então, ela é mais barata. Então, nesse caso, você tinha lá pago 4.000, então você vai ter um crédito de R$ 500. Aí a empresa pode te dar opções. No caso, você quer esse dinheiro de volta, os R$ 500, né? Não vai ter todo o dinheiro de volta, então vai ter essa geladeira, né? Vamos trocar por essa, que é mais barata, e aí você vai ter os R$ 500 de volta. Ou então, em forma de créditos, para você comprar outros produtos aqui na loja. Pode ser assim, a forma de resolução. E se fosse o contrário, né? Por exemplo, comprou a geladeira Electrolux, que era 3.500, ela deu problema, e aí não tinha mais aquele modelo, só tinha Brastemp 4.000. Aí você vai ter a opção lá, né? Eles vão te dizer, olha, você vai ter que pagar R$ 500 a mais para adquirir essa. Ou pode até ser que a empresa faça isso que fez com você, né? Diz, olha, tudo bem, leva essa aí, a gente, né, por conta da casa a diferença e tá tudo certo. Pode acontecer. Mas aí, veja, ele não é uma obrigação da empresa fazer isso sempre, né? Que a obrigação deles é oferecer outro produto de outra marca. E aí, se você aceitar essa opção, aí você vai ter que arcar com a diferença, se for a mais, ou a empresa, né, a loja vai te devolver aquele valor que sobrou
né, na diferença a menos. Certinho. Tem a opção de ir para o fabricante, né? Porque aqui, como a gente viu, né, estamos falando de todos os entes da cadeia produtiva, desde o fabricante até o comerciante. Vale a melhor opção aqui para o consumidor, né? Aquele que você tiver melhor acesso, que tiver as melhores opções, melhor ainda, né? Então, aqui, a devolução do dinheiro ou estorno do valor pago em cartão devem ser imediatos, respeitando as características próprias de cada forma de transação. Aí é o caso do inciso 2, né, que fala a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A gente sabe que tem várias formas de pagamento. À vista, dinheiro, cartão, né, débito, crédito. Então, tem que se respeitar o tipo de transação. Se foi em dinheiro, então, logicamente, a restituição é em dinheiro. Se foi cartão de débito ou de crédito, vai haver o estorno da transação. E aí, se houver o estorno, se é débito, geralmente a devolução desse valor para a sua conta é rápida, ou é imediata, ou vai acontecer no dia seguinte, ou no dia útil seguinte. Mas se foi no cartão de crédito, dividido lá em 10 prestações, provavelmente você vai receber em 10 prestações, né? Vai receber em 10 vezes. Não vai receber de uma vez. Então, tem que ter isso também, né? O consumidor, muitas vezes, quer dividir lá, sei lá, em 50 prestações e quer receber de volta tudo de uma vez. Não é bem assim, né? Se houve essa venda no cartão em 50 prestações, você vai receber de volta em 50 vezes, né? Vai depender muito de como é que funciona o seu contrato com a administradora do cartão de crédito. Porque tem umas formas de venda também para o fornecedor, venda pela loja, venda pela operadora e tal. Isso também faz algumas diferenças, né? Mas aí tem que se respeitar também a forma de transação que foi escolhida. À vista, né? Débito ou crédito, que são as formas mais utilizadas hoje. A gente nem precisa falar de cheque, porque cheque é algo, né, que talvez muitos de vocês se viram, né, o cheque, não sabem nem como é que preenche aquele troço, né? Porque já saiu praticamente de circulação essa forma de transação, né, hoje. Hoje a gente usa dinheiro e cartão. E tem até as formas já virtuais, PayPal, PagSeguro e assim vai, né? Aí o 3, né, o inciso terceiro. O abatimento do preço deve ser proporcional ao nível de dano ou inadequação do produto ao consumo. É preferível que o consumidor use essa opção quando ainda houver possibilidade de usar o produto, mesmo avariado. Então, é aquele carro, né, que está com um problema, mas dá para usar ainda, né? É um problema na parte elétrica, mas que não compromete o uso diário, né, cotidiano dele. É uma geladeira que está com problema, mas, por exemplo, são as lâmpadas que não estão funcionando, mas ela está gelando normalmente. É um celular que tem problemas ali na bateria, mas são problemas que ainda são possíveis, né, de ser contornados. Dá para você ficar usando ali durante o dia e colocar para carregar à noite, enfim, né? Aí vai ficar a cargo do consumidor escolher se vale a pena ou não usar essa opção. Mas aí deve-se optar por esse inciso 3 apenas se houver possibilidade realmente de continuar usando o produto, mesmo avariado. Aí não é aquele caso que você compra, né, que tem às vezes uma piscina, né, tipo uma piscina, uma grande prateleira lá que tem escrito assim: produtos com defeito, produtos avariados. Não é isso. É você comprou o produto como se estivesse legal, bom, né, 100%, e ele apresentou avaria. Se você compra o produto avariado, é outra coisa. Você está comprando já sabendo daquilo e vai, né, ter que usá-lo da maneira que recebeu. Certo? Então é isso, né? Bom feriado aí para vocês. Está acabando aqui meu período dos 40 minutos. Na próxima aula a gente dá continuidade a essa análise do vício, tá certo? Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Para vocês também, bom feriado.